Direto para Londres, microfone Jovem Pan na Europa. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os portugueses vão às urnas neste domingo em uma condição que parecia impensável na última vez que o país teve suas legislativas. Instabilidade política, plano rigoroso de austeridade, socorros financeiros da União Europeia e também do FMI parecem ter ficado para trás. 4 anos atrás, o país iniciava uma aliança política tão improvável para a formação de um governo que os locais a batizaram de geringonça. Mas acabou que deu certo em determinada medida e o Partido Socialista aparece hoje como franco favorito para vencer as eleições deste domingo. Ainda assim, o PS não deve conseguir as 116 cadeiras para governar sozinho na Assembleia da República. O primeiro-ministro Antônio Costa, no entanto, garante que, independente do resultado, pretende continuar negociando com os outros partidos de esquerda, incluindo a extrema, que participaram da atual gestão. Dos integrantes da geringonça, somente os comunistas já deixaram claro que pretendem voltar para a oposição. O acordo improvável de 2015 acabou trazendo a estabilidade política necessária para que Portugal voltasse a se destacar na Europa. O país conseguiu deixar as duras regras de austeridade para trás, aumentou o salário mínimo para 600 euros e se transformou em um dos principais polos tecnológicos aqui do continente. Lisboa é considerada uma espécie de São Francisco da Europa, não apenas por causa da semelhança entre a Golden Gate e a Ponte 25 de Abril, mas sim pelo incentivo dado às startups de todo o mundo que se instalaram por lá nos últimos anos. Apesar disso, o Partido Socialista ainda tem muitos problemas para enfrentar, sobretudo os escândalos de corrupção, retomada dos investimentos do Estado e melhoria dos serviços públicos. A campanha eleitoral termina hoje e o bairro chamado Chiado, um dos bairros mais conhecidos de Lisboa, será tomado por comícios dos principais partidos. Se as pesquisas estiverem certas, Antônio Costa será reconduzido ao comando em Lisboa, fazendo de Portugal um dos poucos países ao redor do mundo onde a esquerda ainda consegue se manter relevante e no poder. Thiago. Ulisses Neto, direto de Londres. Bruno Garchagen. Pois é, Thiago, ouvinte, a situação de Portugal nessa campanha é a seguinte: o PSD, que é o Partido Social Democrata, cometeu uma série de erros desde que o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho saiu do governo e o Antônio Costa, atual primeiro-ministro, assumiu o governo nessa geringonça que foi uma aliança de ocasião entre o Partido Socialista, do qual ele faz parte, e partidos de esquerda e extrema esquerda que estão no parlamento. E pela primeira vez na história de Portugal, um partido que não tinha a maioria no parlamento acabou fazendo essa aliança chamada de geringonça para conseguir nomear o primeiro-ministro. Qual é a situação de Portugal? Depois de um governo desastroso do ex-primeiro-ministro José Sócrates, do Partido Socialista, que é acusado de 31 crimes, de acumular 24 milhões de euros na Suíça, todo encalacrado, já foi preso, já foi solto, já foi preso de novo, destruiu o país economicamente. Ele foi sucedido pelo Pedro Passos Coelho, que adotou todas as medidas que têm que ser adotadas para botar as contas do país em ordem. E aí, quando o governo do Pedro Passos Coelho ia começar a colher os louros desse período amargo, com a ajuda do FMI, etc., houve essa manobra do PS para fazer uma aliança com os partidos de esquerda e extrema esquerda e, portanto, o PSD do Pedro Passos Coelho acabou não conseguindo fazer com que ele permanecesse no poder. O Antônio Costa assumiu o governo com as contas do país saneadas. O problema agora é o seguinte: o Antônio Costa, desde o início, vem concedendo aumentos, vem gastando mais do que deve, e essa conta vai ser paga e os portugueses logo saberão o tamanho do problema criado pelo Antônio Costa.